A Solidariedade Imigrante, Solim, nasceu no dia 21 de agosto de 2002 em Portugal. A caminho de 20 anos, a Solim surge para todos os imigrantes que estão em Portugal, independentemente do seu país de origem, credo, raça ou etnia, porque as políticas de imigração são transversais a todas as comunidades. Citamos Timóteo Macedo. A organização cria uma dinâmica muito própria. Vincam-se na área de pressão para resgatar os direitos dos próprios imigrantes. Segundo Timóteo, era preciso o papel reivindicativo de pressão e de luta pelos direitos, sobretudo no domínio da empregabilidade e de habitação. Timóteo Macedo é o representante da Associação Solim e, durante a conversa com a nossa equipa, o mesmo fez a retrospectiva do seu trabalho e dedicação desde o início do seu percurso como dirigente estudantil, preso político nos anos 1978 a 79, operário fabril no ano de 1980, dirigente sindical até a criação da Associação Solidariedade Imigrante em 1979. A cultura da Solim é tornar os migrantes cada vez mais autónomos e capazes de agir, ajudando uns aos outros no processo da integração. A primeira tarefa desse processo é permitir que os imigrantes se ajudem uns aos outros no preenchimento das fichas de inscrição, como associados, entre outros meios que, de acordo com as suas necessidades, a pouco vão se desenvolvendo. A organização tem 2 polos, um em Lisboa e outro em Beja. Enquanto em Lisboa acontecem atividades no domínio mais burocráticos, administrativos, entre outros, em Beja, os imigrantes têm também a oportunidade de se dedicarem aos trabalhos agrícolas. Aí, conhecemos a realidade local durante a conversa com o Dr. Alberto Matos. Vivi o processo revolucionário que se viveu nesta terra, onde esta terra dos latifundiários, e que hoje continua a ser dos latifundiários, embora tenha mudado de mãos, entre eles, a terra onde os trabalhadores não tinham direito à greve, não tinham direito a salários, muitas vezes estavam desempregados grande parte do ano. A terra de Catarina Eufémia, que foi morta pelo fascismo, aqui em Balezão, muito bem perto de onde eu moro, e vim muito nessa onda dessa luta. Entretanto, sou professor, fui professor, já estou aposentado nesta altura, mas de matemática. Vivi com muitos destes alunos, de várias gerações, e nos últimos 19 anos, precisamente o tempo de vida que a Solim tem, começámos a receber aqui muitos trabalhadores, numa primeira fase muito do leste da Europa, da Ucrânia sobretudo, que vinham, não somos nós, são os trabalhadores que desempenharam um papel fundamental para a economia. Foram os trabalhadores que construíram a grande barragem do Alqueva, as autoestradas que passam aqui porque, por azar, o Alentejo fica entre Lisboa e o Algarve, portanto tinha que haver uma autoestrada que atravessava o Alentejo, porque senão não tinha havido nada, e ali ainda há muito pouco. Mas, mais tarde, o desenvolvimento da agricultura e do regadio que Alqueva permitiu. E isso deu origem a uma grande transformação, não da propriedade da terra, porque sonhou-se durante muitos anos, com havendo água, era possível aumentar a produtividade e, portanto, dividir a terra em talhões mais pequenos, mais variados, com hortícolas, com frutas, com outras coisas, de uma grande diversidade cultural, mas infelizmente, e como se vê aqui à volta, isto é tudo igual, olival, 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 amendoal em alguns lados, e, portanto, estamos na terra do grande latifúndio, agora de regadio, da monocultura, cerca de metade, até em termos de investimento, é mais de metade espanhol, mas em termos de área não será, andará ela por ela, mas sobretudo temos um novo latifúndio de regadio que explora os trabalhadores de outra forma. Uma coisa curiosa é que hoje não há portugueses para trabalhar em esta terra, não porque os portugueses sejam malandros e não gostem de trabalhar, porque alguns tentam dizer isso, mas não é verdade. Ninguém gosta de ser escravo na sua própria terra, portanto os trabalhadores portugueses, os jovens, vão trabalhar para a França, para a Suíça, apanhar fruta,
E aqui são sobretudo imigrantes, digamos que não nesta segunda década do século XXI, que está agora a terminar, começamos a terceira década em 2021, temos sobretudo imigrantes da África e da Ásia, nepaleses, indianos, Bangladesh, Paquistão, também tailandeses e da África toda, mas sobretudo da África Ocidental, do Senegal, do Mali, das Guinés, portanto até da Nigéria. Encontramos montes de trabalhadores aqui em situações que evidentemente hoje já não há grilhetas. Quando falamos de nova escravatura, não há já o chicote, falámos do chicote, foi substituído por outra coisa, que é a chantagem do trabalho temporário e até do trabalho informal. Porque estes senhores latifundiários, donos disto tudo, não empregam ninguém, ou praticamente ninguém, diretamente. Eles não contratam trabalhador, não fazem contrato. Eles dão empreitadas pelo preço mais baixo, pequenas, algumas maiorzinhas empresas que só alugam mão de obra, não são donos da terra, não são nada. E subcontratam pelo preço mais baixo. Então a tendência é que quando apresentas um orçamento mais baixo e mais baixo e mais baixo, alguns desses patrões queixam-se que já não aguentam. Como é que tu podes apanhar não sei quantos hectares de olival ou de amendoal por um preço que já não dava sequer para pagar o salário? Quanto mais pagar impostos, segurança social, etc. Então essa é a concorrência que nivela por baixo todos os direitos e os salários, que leva a que, em alguns casos, nós tenhamos trabalhadores que nem o salário por inteiro recebem. Depois aí há muitos truques. Temos o salário mínimo, mas descontas o lugar nas carrinhas de 9 lugares que levam 12 ou 15. Isso também do ponto de vista da saúde e do coronavírus tem que se lhe diga, não é? Felizmente a última campanha da azeitona acabou quando começou o coronavírus. Se fosse amanhã, no princípio isto tinha sido uma desgraça. Temos pagas 200 euros, 150 euros por um alojamento em contentor que devia levar 4 pessoas, mas pode levar 10, ou em casas miseráveis nas aldeias, sem o mínimo de condições, ou até barracões adaptados que não têm condições para casa, e tudo isso é descontado no salário. Uma das ferramentas que a Solim devolve aos imigrantes é a chave de cidadania ativa, porque não basta apenas obter a documentação para sentir-se legalizado. É preciso a política de participação e de construção, porque não se pode olhar para os imigrantes com a imagem de coitadinhos. E por isso devem também contribuir ajudando-se a si mesmo. Em Beja, a organização oferece também os seus serviços de acompanhamento no processo laboral dos imigrantes. Nós não temos nenhuma função económica, não temos nenhuma relação com empregadores ou com as entidades patronais. Temos até sobre isso uma grande independência. Respeitamos os patrões que trabalham em condições legais e que respeitam os direitos dos trabalhadores, os mínimos, são aqueles que estão na lei. Naturalmente somos adversários e temos problemas e grande parte do nosso trabalho, além de começar pelos papéis, porque ele já tem que ter um contrato de trabalho. A relação é estabelecida diretamente entre o imigrante e a entidade patronal, muitas vezes através das tais empresas ou de trabalho temporário ou prestadores de serviços que se criam na hora e que desaparecem num minuto. E esse é o problema. Devo dizer que, por exemplo, no final da campanha da azeitona, ficaram em várias aldeias, aqui Baleizão é a tal aldeia histórica aqui da Catarina Eufémia, mas há reportagens sobre isso em vários jornais que nós acompanhámos e até ajudámos a isso. Trabalhadores ficaram abandonados por essas pseudo-entidades patronais no final da campanha. Ficaram em casas cujas rendas deixaram de ser pagas e os senhorios tentaram até pôr os homens na rua, mas não podiam. Isso é uma coisa boa, porque os despejos foram proibidos mas ficaram sem dinheiro, sem salários, muitas vezes sem comer, e isso são situações extremamente que nós combatemos. Portanto, além dos papéis, e
quando as pessoas têm papéis, há quem não liga isso, porque os chamados imigrantes de barriga cheia já têm papéis há muitos anos, já são portugueses alguns, essas são coisas de menor. Se eu não tiver cartão de cidadão, não tenho direitos em Portugal, quer dizer, portanto, é exatamente a mesma coisa. Portanto, começar pela questão dos papéis é a maneira deles, como cidadãos, terem direito à saúde, terem direito à segurança social, terem direito às condições de trabalho e, portanto, nós funcionamos não por concorrência com os sindicatos, mas muitas vezes substituímos porque os sindicatos não ligam em grande medida à população imigrante ou não têm ligações. Queixas na ACT, queixas no Tribunal de Trabalho, na Segurança Social por incumprimento de entidades patronais. E, portanto, temos muito essa componente também laboral. E até porque Sr. Alberto, não basta só chegar à fase do cartão de residência e posterior cartão de residência, o cartão de cidadão. Não basta só ter o cartão de cidadão, dizer que é um cidadão pleno. Interessa sim também exercer enquanto direito o seu papel de cidadania. Cidadania ativa e é isso. Passar essa mensagem aos e é isso que na própria Solim eles começam a fazer ao ajudarem-se uns aos outros, porque eu sou português e há alguns portugueses na Solim, somos muito poucos, a esmagadora maioria quer na direção, quer nos sócios. Por exemplo, na delegação de Beja nós temos neste momento 1.450 associados. Portanto, a nível nacional passamos dos 38 mil, vê-se até pelo número dos cartões, de mais de 100 nacionalidades. Aqui temos associados de 28 nacionalidades. Portanto, neste caminho, os imigrantes, de facto, solidariedade imigrante, o imigrante aqui é um adjetivo, não é solidariedade com os imigrantes coitadinhos. Não cultivando o espírito assistencialista, a Associação Solim deixa uma mensagem às entidades congêneres porque todos têm o direito e os deveres iguais de contribuir, colaborar, participar, vivenciar e sermos todos felizes, fruto do nosso trabalho. Nós respeitamos quem faça caridade, ainda bem que faz, mas nós não fazemos nenhuma caridade. O imigrante aqui ajuda-se a si mesmo portanto, é o dono da própria associação e é ele que gera o espaço, que entra, que sai, como vocês viram há pouco. Portanto, no meu caso, estou ali a ajudar. Já tivemos mais gente a tempo inteiro também ali a ajudar diariamente. Neste momento, por dificuldades económicas, isso não é possível, mas são eles que marcam o ritmo. Antigamente, quando se falavam com o dono da terra, era de chapéu na mão. Isso a gente quebrou e, portanto, é uma regra que não precisa de estar escrita, é a maneira de viver e de estarmos uns com os outros, não é? A prática diária, o cotidiano do imigrante, logo de manhã estão nos seus espaços, vocês contribuem também para que eles consigam alojamentos? Não, isso é tudo com os patrões, infelizmente, mas nós não temos capacidade, nem nos vamos meter nisso. Nós defendemos os direitos e conduzimos as pessoas às instituições, seja às câmaras municipais, seja à ACT, seja à Segurança Social, seja ao Tribunal de Trabalho. Mas não nos queremos nem substituir às instituições, nem somos patrões, nem donos de casas, não alugamos casa de ninguém. E, portanto, essa relação é direta e quando há abuso, nós aí defendemos o imigrante sempre. Por exemplo, nós não temos patrões como sócios da associação. Isso, mesmo que sejam as melhores pessoas do mundo ou até que já tenham sido imigrantes, trabalhadores, quando mudas para patrão, se podemos continuar amigos se tu te portares bem. Se não te portares bem, estás lixado connosco, porque sabes que o que já sofreste, se fizeres sofrer outros, isso aí sabem que nós não perdoamos. Portanto, nós, na agricultura, neste trabalho, os imigrantes, isto aqui, a azeitona tem um pico nas colheitas que é de outono até fevereiro. Normalmente, às vezes entra por março, depende do tempo, estar a chover mais ou menos, mas continua sempre porque ainda se continua a plantar mais e mais e mais e mais. Aliás, isto em minha opinião, imigrantes à parte, estamos a caminho de um desastre ambiental, mas pronto, isso é outro problema. Continua-se a plantar mais e mais e mais, sobrecarregando a terra com produtos químicos.
tem alguma história de vida que queira transmitir-nos, que tivesse marcado a vida da Solim aqui em Beja? Eu estava a falar desses amigos que hoje estão na hotelaria, têm cargos de chefia, que começaram aqui, em Baleizão, e que a primeira vez que os conheci foi porque o patrão nem pagava, nem arranjava número de segurança social, então não tinham sequer número de segurança social, e o patrão, por acaso, era paquistanês, e entre os trabalhadores havia indianos e paquistaneses. E uma história muito bonita, que é um desses amigos mais ali na zona de Odmira, costuma dizer que estão indianos e paquistaneses, isso há guerra e tal, e eles dizem sempre, we are all brothers, ok? Os governos podem ser inimigos, mas nós somos todos irmãos. E os governos tentam dividir-nos e atirar-nos uns contra os outros, mas em todo o mundo, e aqui em especial, porque estamos juntos a trabalhar, não há paquistaneses, não há indianos, não há Caxemira, não há nada. Aqui somos todos irmãos. É esse espírito que nos faz sentir como iguais. E é isso que no caso da Solim, evidentemente, aqui não há muitas outras instituições, mas há algumas. É preciso dar condições, nomeadamente na questão de habitação. É preciso olhar para aí e dizer, vamos acabar com esses bairros sociais que não ajudam a fazer nenhum. É preciso criar habitação condigna e uma habitação que seja decente para as pessoas. Citação Timóteo Macedo.